E aí galera, tudo bem? Para quem não conhece, tá chegando agora, meu nome é Alexandre, tenho esse canal, né, Diário do Vestibulando de Medicina, e também tem o meu blog. O blog ele é mais conhecido, foi o início, né, de tudo, e eu resolvi gravar esse vídeo para dizer para vocês como tá sendo estudar durante a pandemia, quais são as minhas perspectivas com relação a tudo que está acontecendo no que diz respeito ao vestibular de medicina e como eu estou fazendo para estudar, como foi o primeiro semestre, quais são as minhas previsões com relação ao segundo semestre, né, o que eu pretendo fazer, se eu vou manter o mesmo ritmo, a mesma metodologia de estudo do primeiro. E é isso, eu demorei um pouco para gravar, porque eu ia fazer esse vídeo no mês passado, mas eu fui assaltado, porque tá perigoso, e eu acabei sendo assaltado no mês passado, no início do mês, levaram meu aparelho, e eu não sei se eu vou pegar no mês que vem, não sei, eu não tenho previsão ainda, mas a gente já vai conversar direitinho, depois da vinheta a gente conversa. Gravava que eu meio que perdi o ritmo, né, a coordenação mental, as ideias para expor para vocês. Bom, eu tô gravando no meu notebook e por enquanto vai ser assim mesmo. Eu não sei se eu vou pegar celular mês que vem. Eu até tinha plano de pegar celular, inclusive eu ia pegar esse mês, mas eu vou esperar um pouco porque eu tive alguns benefícios com relação a não estar com o celular no momento. E é engraçado porque o celular, por mais que você seja uma pessoa controlada, ele tira um pouco a sua concentração, porque você sempre está pensando em alguma coisa que você vai fazer, ou então alguma mensagem que você pode receber, ou qualquer outra coisa. Então eu acho que isso acabou com relação a esse tempo sem aparelho. Eu tive uma redução na minha ansiedade, eu também não estou muito preocupado com o que está acontecendo, né, nas redes sociais, tudo. E é isso, eu vou gravar esses vídeos agora pelo notebook e não tenho previsão de quando eu vou retomar com o celular. Mas o vídeo não era para falar sobre isso, o vídeo era para falar como tá sendo tá sendo esse término agora, né, de semestre, e como foi esse semestre inteiro. Esse primeiro semestre. Bom, no início do ano eu tentei, né, eu já expliquei em outro vídeo, que eu tentei iniciar o estudo de uma forma, sei lá, sem meio que parar, experimentar alguns métodos para ver como ia ser. Aí eu comprei livro didático, eu cheguei a cogitar fazer ESAG de novo, eu cheguei a cogitar também assinar o Estude, várias coisas. Mas o que eu achei mais interessante nesse primeiro semestre, que foi um semestre mais despojado, com pelo menos até o mês de, sei lá, março mais ou menos, eu acho que foi março mais ou menos, ou abril, sei lá. Eu sei que foi um ano mais despojado no início de ano, porque todos os anos eu começava estudando muito e não tinha tempo de fazer nada, ou simplesmente, sei lá, nem entre aspas começava, porque eu já, assim que terminava os vestibulares no ano anterior, eu já continuava estudando. Então assim, eu notei uma melhora com relação a minha saúde, as minhas ideias também, eu tô mais tranquilo. E eu percebi que, assim, depois que eu retomei tudo, que eu tinha conhecimento suficiente para ter conseguido passar no ano anterior. O meu problema mesmo, o que muita gente, né, chegou a comentar, algumas pessoas comentaram para mim tal no particular, ou comentaram em algum vídeo tal, que o que me faltava de fato era a aplicação, saber administrar melhor as questões que eu faço, treinar mais prova, não perder muito tempo com o repertório teórico, porque de fato, quando eu comecei a estudar tal, eu pegando os assuntos muito rápido,
porque eu já tinha visto tudo isso, que eu já tô... Esse basicamente é o 7º ano, né, que eu tô estudando pro vestibular. Eu esperava ter passado, eu digo que eu não tava esperando reprovar, nem que fosse em lista de espera, mas é isso. Agora vai vir o ProUni, o SISU do 2º semestre, mas eu não estou satisfeito porque a minha meta mesmo era entrar ou numa particular aqui em São Paulo, ou então numa pública, de preferência a USP. Mas, como estou estudando novamente, eu acabo tendo essa oportunidade de fazer os vestibulares de novo e pretendo que essa seja a minha última vez. Eu não quero mais prestar vestibular. Então eu estou fazendo tudo muito adequado para que eu consiga passar, economizando assim com relação a melhorando o meu descanso, né, a minha sanidade mental. Esse primeiro semestre não foi um semestre que eu me matei de estudar, eu mais administrei o que eu já sabia e foquei em resolução de questões, e algumas coisas pontuais eu fui atrás de teoria, que eram coisas que eu precisava aprofundar. E eu vou explicar mais ou menos como eu fiz isso na próxima vinheta. Desculpem se eu estiver gaguejando muito, porque eu não tô acostumado, gente. Faz tempo que eu não gravo os vídeos, tudo. Eu perdi um pouco esse ritmo. Bom, com relação aos conteúdos, eu tô focando bastante no que sempre foi o meu tendão de Aquiles, que é a parte das exatas. Conteúdo de humanas, eu não tô pegando quase nada assim para estudar. Tô fazendo questão mesmo, conteúdo de humanas. Português, alguma coisa ou outra eu preciso rever, porque eu tenho as minhas anotações. Felizmente, eu digo que uma coisa que eu fiz certo foi não ter jogado as minhas anotações, porque eu tô com muita preguiça de anotar coisas, gente, muita mesmo. Só para algumas coisas que de fato que não tem como, assim, que nem, por exemplo, eu tive que rever eu já revi a parte de eletroquímica e a parte de equilíbrio químico, isso daí na parte de química. E eu precisei anotar algumas coisas que eu já não lembrava, então eu tive que treinar bastante mesmo para montar as equações, para fazer tudo, e acabei tendo que anotar algumas coisas. Então nessa parte eu tive que transpirar um pouco, mas em outras coisas eu acabei não anotando nada mesmo. Eu só revi o que eu tinha anotado, ou alguma coisa que eu li na parte teórica, né, que eu tô... Quem acompanhou os meus vídeos anteriores, eu comprei livro didático para isso, então eu leio rapidão o capítulo tal e já vou para as questões, para algumas coisas, claro, mas na maioria eu tô pegando as minhas anotações que eu tenho nas pastas, eu dou aquela passada de olho, eu lembro de tudo e já parto direto para a aplicação. Então tá sendo mais ou menos assim os meus estudos. Para humanas, como eu falei, né, eu geralmente não faço nada, tipo, eu já vou direto para as questões. Para a parte de linguagens, alguma coisa ou outra eu acabo revisando tudo. Para a parte, eu tô falando linguagens, mas vocês sabem, né, que eu tô meio que me referindo à parte do Enem, mas também tem os conteúdos da parte de linguagens da FUVEST, né, que aí é um pouquinho mais puxado, principalmente a parte de gramática. E quer ver? Deixa eu ver, linguagem, parte de biologia. Biologia eu quase não tô tocando em nada também. Biologia eu lembro de muita coisa, então eu acabo indo direto. E a parte de física é o que eu mais estou dando algumas estudadas em alguns assuntos que eu preciso revisar. Por exemplo, um assunto que eu não estudava já há algum tempo é a parte, não é eletromagnetismo, todo mundo pensa que mas é a parte de hidrostática. Então hidrostática eu tive que rever algumas coisas, lei de Steven, tudo. Steven, eu não lembro. O meu professor falava Steven, o professor de física. E algumas coisas eu acabo revisando a parte teórica do livro. Aí para matemática, também matemática é a parte que eu mais estou vendo, principalmente, porque eu, assim, matemática na prova do Enem, pegando a prova do Enem como exemplo, eu acabei administrando muito mal a execução. Tinha muita coisa que eu sabia fazer de conteúdos que estavam ali, mas eu acabei não administrando bem porque eu não treinei tanto.
Então matemática além de estar vendo a teoria, né, aprofundando a teoria, eu tô treinando bastante questão. Não só as questões do livro do IESE que eu falei para vocês que eu comprei, mas também banco de questões. Eu tenho algumas questões que eu tenho salvas. Se vocês forem no blog e tudo, vocês podem ver que lá tem algumas coisas que eu posto, que eu postei, aliás, né? Não posto porque faz tempo que eu não posto lá. Mas também tem a minha coleção, então eu também utilizo isso daí como banco de questão, e além dela também tem as que eu tenho salva do ESAG. E é isso, gente, eu tô fazendo o máximo que eu posso, focando nas questões. Eu imprimi também bastante prova, eu já tinha algumas que tinham sobrado que eu não fiz, vadio, e eu imprimi várias, assim, tem inclusive vários simulados, eu não lembro agora qual que é o nome. Eu não lembro o nome, tem um curso que ele disponibilizou simulados de graça. Eu não sei se... Ai, caramba, eu não vou lembrar agora. Se eu lembrasse, eu passava... Espera só um pouquinho que eu vou dar uma olhada e já falo pra vocês. Nada, eu fui olhar. Se chama Estratégias Vestibulares. Eu achei interessante porque esse site ele tá disponibilizando vários simulados gratuitos. Então eu peguei um monte de simulado da FUVEST. Eu peguei os que eles fizeram esse ano. E também peguei os dos anos anteriores. Na verdade foi o do ano passado, né? Então eu peguei todos os simulados. Acho que tinham 7 ou 8 simulados do ano passado. Eu fiquei impressionado. Eu imprimi todos os simulados da FUVEST. Eu também tenho um banco de provas, né? Provas da FUVEST, prova do Enem, tudo que eu peguei. Eu peguei alguns outros simulados que eu fui encontrando na internet, né? Pra aumentar o repertório de simulado. Porque tem muita prova que eu fiz mais de uma vez. Então eu tenho medo de, quando eu faço essas provas, de estar fazendo elas e sei lá, meio que involuntariamente eu saber as respostas. Meio que, sei lá, no subconsciente eu bati o olho, mesmo que eu na hora fale, não sei disso daqui, não lembro dessa questão, mas a primeira olhada o subconsciente meio que dá aquele norte no que você já fez. Então, sei lá, eu fico com um pouco de medo disso. Então, por isso que eu tô focando em pegar mesmo coisas inéditas. Também tem as provas do ESAG, né, desse ano, que eles disponibilizam. Também tem as do ano anterior, que, se não me engano, eles deixaram disponível para pegar. Então, assim, eu imprimi um monte de coisa, um monte de prova. Fora as que eu não fiz, né, que eu já deixei tudo salvo, de prova antiga mesmo. E é isso, eu tô fazendo algumas provas, assim, eu tô pegando mesmo sábado e domingo para fazer essas provas aqui em casa. E eu meio que pego assuntos, assim, para estudar um pouco mais no meu serviço. Quem não conhece sabe que quem não conhece, eu trabalho de madrugada. Quem já conhece sabe que eu trabalho de madrugada, né? Então lá no meu serviço é tranquilo e dá para estudar bastante. E nesse ano, nossa, nesse ano, essa questão do coronavírus, uma boa parte assim desse semestre, eu tava trabalhando dia sim, dia não. Então, assim, eu trabalho 5 horas. No meu serviço já é uma carga horária baixa, assim, entre aspas. E eu estudava no serviço, porque o meu serviço é bem parado. E assim, eu tava trabalhando dia sim, dia não. Então eu tinha muito tempo para estudar, para descansar, para fazer tudo. Tanto é que quando eu tava mais tranquilo, assim, mais relaxado, eu tava até assistindo algumas séries que eu nunca tinha assistido. Eu peguei House pra assistir, eu peguei Chicago Med só pra assistir um pouco, porque eu vi as minhas amigas comentando e tal, e eu nunca tinha assistido. Eu peguei Chicago Med, eu peguei New Amsterdam, também, só série médica, né? E The Good Doctor, eu fechei a que faltava. New Amsterdam eu falei já, Chicago Med falei, e são essas. E House, nossa, House é muito legal. Mas assim, gente, eu tive bastante tempo e ainda tô tendo bastante tempo, né?
mas agora eu não tô trabalhando mais intercalado, porque duas das minhas amigas elas foram afastadas, mas aí vão retornar agora e eu tô meio que numa indefinição se eu vou voltar a trabalhar dia sim, dia não, que eu espero, ou se eu vou continuar trabalhando normal, assim, 6 por 1. Então, assim, eu tive bastante tempo mesmo, tanto para estudar como para fazer outras coisas. E eu tô bem tranquilo, assim, porque eu não tô. Esse primeiro semestre, pelo menos, eu falei, eu vou levar esse semestre despojado, porque quando você pega uma experiência em vestibular, você sabe que o negócio aperta mesmo no segundo semestre, que é quando você tem que dar arrancada, que você tem que ter já visto a maioria dos conteúdos, que você tem que começar a focar mais em prova, isso e aquilo. Então, o segundo semestre é onde a coisa fica mais tensa. E como eu já estou há um tempo assim estudando, mais calibrado, foi muito tranquilo mesmo esse ano para mim, assim. Esse primeiro semestre. Um monte de coisa eu nem toquei na parte teórica mesmo, eu fui focando em questões, então isso daí me ajudou a avançar um monte de conteúdo de uma forma mais eficiente, focando em questões e sem perder todo aquele tempo que eu geralmente perdia para memorizar isso, aquilo, tal. Foi mais tranquilo essa parte. E agora pro segundo semestre, o que eu planejo fazer é focar muito, muito nas provas, porque eu tenho um monte de prova para fazer, então eu vou só pegar alguns conteúdos mesmo que faltarem mesmo, só que bem específicos mesmo. Se eu estiver fazendo a prova e eu tiver dificuldade ou não souber como fazer, aí eu falo, não, agora é momento de eu pegar e dar uma intensificada nisso ou naquilo, e eu vou meio que me nortear bastante pelas provas. Então, assim, o que eu precisar revisar, o que eu precisar aprofundar um pouco mais, ou sei lá, alguma coisa que eu não tiver ideia, que eu falo, porra, eu negligenciei isso daqui, então eu preciso parar e estudar. E assim, ir focando mesmo nas provas e tentando trabalhar a minha estratégia de resolução de prova, porque o que eu pequei bastante no ano passado, que assim, eu não aceito, eu deveria ter ido melhor, não era nem para eu ter ido igual, era para eu, ou nem inferior, era para eu ter ido muito melhor, porque eu tinha conteúdo para isso, só que eu pequei na aplicação. Então agora, nesse segundo semestre que logo vai começar, eu vou dar uma ênfase um pouco maior, otimizar um pouco mais essa questão da aplicação nas provas. Então eu vou aumentar o treino com relação à administração de tempo, com relação a fazer a prova focado em ir acima do meu corte, com relação, vamos na FUVEST, focar nessas estratégias de resolver prova, para que eu chegue mais calibrado no final do ano para fazer as provas. Porque conteúdo, gente, assim, sendo bem sincero, não é muita coisa que eu tô tendo que aprofundar. Eu não sei nem para onde eu tô olhando pro... que é diferente aqui. Mas não é muita coisa que eu preciso aprofundar. Eu preciso só rever alguns assuntos ainda. E o negócio é pegar agilidade para resolver as provas. Então eu tenho que ter um tempo ótimo, eu tenho que ter um olhar diferente para fazer a prova, mais otimizado, né, para não perder questão, porque eu perdi muita questão na FUVEST. Tudo que eu sabia de coisinha boba que eu perdi, dava para eu ter ido tranquilo, com folga para a segunda fase no ano passado. Então eu vacilei muito. Eu meio que, sei lá, cometi um erro crasso que eu já tinha cometido em anos anteriores e não era mais para eu estar assim. Como eu já tenho um tempo já me preparando, como eu já estudei bastante coisa, eu tenho que ter um diferencial para que eu consiga passar, para não ficar mais nessa. Até porque eu não pretendo mais prestar vestibular, então eu já peguei esse primeiro semestre mais tranquilo mesmo, para não me desgastar tanto, para que nesse segundo semestre, que é o semestre mais importante para quem presta vestibular, principalmente vestibular concorrido assim, já está há algum tempo, para que eu tenha gás e fôlego para fazer essas provas que eu tenho que fazer. Então, assim, esse é o meu foco. Eu tô fazendo as modelo Enem, que eu tenho todas salvas em PDF, né? Os temas de redação que eu salvei
do Estude no computador. Então eu tô fazendo eles, eu tô refazendo algumas redações também com uma perspectiva um pouco diferente. Tô tentando aprimorar alguma coisa, né, no meu modelo. Ele já tá definido o modelo, mas eu tô tentando modificar algumas coisas para corrigir alguns erros que eu tive que me fizeram parar nos 920. Então a minha meta é passar disso, então eu tenho que dar uma aprimorada, mas sem ter uma modificação drástica a ponto de atrapalhar aquilo que já está sistematizado na minha cabeça na hora que eu vou fazer o texto. Então é isso, eu estou fazendo as redações e mantendo. Eu não estou mandando para correção, eu pretendo fazer isso, mandar para correção a partir do segundo semestre, mais ou menos lá para julho, que aí eu dou uma intensificada, um aumento na quantidade de redações. E com relação à redação que não seja do Enem, né, que seja da Unifesp e da FUVEST, eu vou fazer que nem o ano passado. Ano passado eu peguei meio que o final do segundo semestre para dar uma trabalhada em algumas coisas. E FUVEST e Unifesp, para falar a verdade, eu já peguei para aumentar mais as redações já depois que eu tinha feito a prova do Enem, que aí sobra um tempinho, né, que você pode dar uma trabalhada, uma lapidada em algumas coisas e você pode aumentar o fluxo de redação para essas outras provas. Então, assim, eu vou meio que deixar dessa forma, até porque fazendo isso eu consegui tirar uma nota muito próxima da nota máxima, por exemplo, na Unifesp, que foi a que eu fiz de formato diferente da FUVEST. Se eu não me engano, vale 50 pontos e eu tirei 40, alguma coisa na nota de redação. E é isso. E eu acho que é só isso que eu tinha pra falar pra vocês, gente. Eu não sei mais se eu tenho... Bom, queria recomendar que vocês não se martirizem agora, porque parece que o ano tá perdido, mas ainda não tá perdido. A gente ainda tem muita coisa que pode fazer. Quem tiver, especialmente vocês, né, que têm acesso à informação, à internet, tudo, não desperdicem isso, porque a disparidade no nosso país é enorme. Tem gente que nem acesso à internet tem, e eu não sei como vai ficar a prova para essas pessoas. Eu também acho que deveria cancelar o Enem, não cancelar em definitivo, né? Eu deveria retardar um pouco, sei lá, ser feito em dezembro. Eu não sei como vai ficar isso, né? E tem muita gente que não, assim, o ano letivo tá praticamente perdido. Então, assim, gente, eu sinceramente não sei o que vai virar isso. Tô acompanhando as notícias e vamos ver. Eu queria também, assim, abrir um espaço no vídeo para perguntar como vocês estão. O que vocês estão fazendo para manter a saúde mental? Vocês estão conseguindo estudar? Como está sendo o ano de vocês? O que vocês acham, assim, que pode acontecer nesse segundo semestre? O que vocês estão achando dessa pandemia? Vocês estão conseguindo se controlar? Como tá a família de vocês? Como tá a vida de vocês? Então, assim, eu tô abrindo também o vídeo para isso, para vocês desabafarem, para falarem como vocês estão estudando, e principalmente, se mesmo que vocês não estiverem conseguindo estudar, só me digam como tá a saúde mental de vocês. Porque assim, a gente vai entrar agora no segundo semestre, mas quem não tá estudando, quem não conseguiu estudar nada direito, ainda dá tempo de pegar algumas coisas e fazer de uma forma eficiente para poupar tempo. Não falar, eu vou começar tudo, não dá para começar. Aproveitem, uma dica que eu dou para vocês aproveitem o que vocês já sabem e tentem trabalhar isso de uma forma eficiente para que vocês consigam ganhar tempo, para que vocês consigam avançar nos assuntos sem sentir que vocês não viram aquilo. Então vocês, por exemplo, foquem em coisas que sejam mais rápidas assim nesses assuntos e deem uma ênfase em coisas que sejam importantes e que sejam cobradas. Não adianta vocês falar, eu vou ficar 2 semanas aqui estudando matrizes porque vai cair 10 questões de matrizes e determinantes no Enem. Então, assim, será que é mesmo tão necessário você dominar isso para fazer a prova?
Por isso que é interessante vocês se nortearem pelas provas, assim, vocês fazerem as provas tudo e irem dando algumas aprimoradas com relação a isso, principalmente quem tem mais tempo, né? Quem não tem, quem tem mais tempo prestando. Quem não tem mais tempo prestando, quem é o primeiro ano, isso e aquilo, com certeza deve estar um pouco perdido. Mas assim, não se desesperem, tentem se conhecer para ver como vocês agem, né, nessas situações e trabalhando o máximo possível que vocês puderem, porque tudo vai fazer diferença, mas é óbvio, norteado nas provas que vocês vão prestar. Então assim, é isso mesmo. E tentar trabalhar o emocional de vocês, porque esse ano tá bem pesado. E eu acho que é só isso que eu tinha pra falar, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, vocês podem comentar aí no canal. Eu não vou prometer pra vocês que amanhã eu vou gravar outro vídeo, ou semana que vem eu vou gravar outros vídeos. Não vou fazer mais promessa. Mas eu posso dizer pra vocês que ao longo do ano eu vou postando alguns vídeos pra ver como vocês estão, pra falar como estão as coisas também, né, aqui. Eu nem tive tempo de mostrar o meu quarto novo. Eu mudei pra casa de cima. Eu acho aqui muito bom. É muito bom pra estudar. Minha mesa de estudo fica ali, né? Deixa eu ver se... Aí, ali. Aqui é um lugar arejado. Tem os meus livros todos ao meu alcance. Eles não estão aí atrás, né? Estão tudo aqui. E eu não tenho previsão de quando eu vou pegar celular. Eu não vou ficar muito também postando coisas no Instagram. Quem me tem no Facebook sabe que eu compartilho alguns memes, algumas coisas, mas o Instagram, assim, tá meio... Eu vou deixar um pouquinho abandonado, porque sem celular, eu acho que no celular é mais prático para fazer as coisas. E eu não sei se eu vou pegar aparelho agora. Eu tava falando com os meus amigos que esse distanciamento do meu celular, assim, de estar sem celular, foi por uma fatalidade, né? Eu fui assaltado. Mas quando você fica um tempo sem aparelho celular, você vê como você era dependente daquilo. Então eu acho que eu tô mais tranquilo, eu tô menos ansioso. E assim, eu tô até cogitando. É claro, né? Eu tinha planos de pegar esse mês ou mês que vem. Mas existe a possibilidade de eu pegar só no final do ano, para que eu consiga manter essa estabilidade, essa ausência de ansiedade. Até porque o WhatsApp não tá fazendo falta para mim. Só tinha o grupo da empresa que o pessoal mandava uns negócios, mas eu tenho o pessoal que trabalha comigo, de madrugada eles me avisam. E eu antes eu ficava preocupado com mensagem, isso e aquilo, mas agora eu tô mais tranquilo. E é isso, gente. Era só isso que eu tinha pra falar, agora em definitivo. Se inscrevam no canal, mande o vídeo pros seus amigos, comentem se quiser comentar, sugiram, pode sugerir vídeo, qualquer outra coisa, que assim que eu tiver tempo eu dou uma olhadinha tal, e talvez eu poste tal, se eu tiver tempo, né? E eu só posso dizer pra vocês que eu vou todo mês tentar postar alguma coisa, como os 2 meses anteriores que eu não postei nada. Não, tô zoando. Eu vou tentar postar alguma coisa pra vocês sempre que possível. Esse ano eu vou postando tal. E qualquer dúvida pode me chamar, pode seguir no Instagram, pode me adicionar no Facebook também. E é isso, gente. Sucesso pra vocês. Eu desejo que vocês consigam estudar. Não se martirizem se vocês não conseguiram estudar direito. Ainda tem um tempo pra gente se preparar, apesar de não saber o que vai acontecer, mas tem tempo. De qualquer forma, o que eu acho que vai acontecer é que algumas provas vão modificar a data. Por exemplo, o Enem, eu tô achando que o Enem vai ser em meados de dezembro, que eu tô achando que vai acontecer. Então, assim, se vocês puderem, não parem de estudar. Assim, vai sempre fazendo alguma coisa tal, até porque eu sei que deve estar sendo difícil pra caramba de conseguir focar e estudar no caos que a gente está vivendo. Mas se vocês tiverem essa condição, tentem estudar o máximo possível e ter um pouquinho de estabilidade emocional, tá, gente? Não se reprimam, né? Eu assisti, tanto é que eu consegui nesse primeiro semestre assistir House, uma par de coisa, fazer muita coisa mesmo, que eu estaria surtado se eu não tivesse me dado esse tempo,
esse despojamento para que eu fizesse as coisas no meu ritmo. E é isso. Foco no jaleco, qualquer coisa, mandem mensagem pra mim e tal. E é isso, gente. Abraços. É nóis.